Olá, queridos. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar acerca do que seria alinhamento comportamental. Então, nós vamos entender o seguinte. Nós temos o ser, o estar e o fazer. Então, nós precisamos compreender que quando nós somos, fazemos, nós precisamos estar alinhados. Ou seja, não adianta eu pensar em uma coisa e fazer outra. Então, nós precisamos alinhar, adequar, harmonizar aquilo que nós pensamos com o que nós falamos e o que nós fazemos. Está entendendo? Por quê? Porque quando nós mencionamos uma palavra, essa palavra ela é derivada do pensamento. Então, o que você tem pensado no decorrer da sua vida? Então, eu quero te chamar a atenção, por quê? Porque quando você pensa, você automaticamente fala. E quando você fala, você age de acordo com aquilo que você pensa e fala. Então, vamos ver aonde nós vamos estar chegando com isso. O que nós vamos estar fazendo em relação a isso. Então, veja que nós temos dois caminhos. Nós temos o caminho positivo e o caminho negativo. Ou seja, eu tanto posso pensar positivamente como eu posso pensar negativamente. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Eu tenho um pensamento. Esse pensamento, ele é derivado de uma palavra. E aí, consequentemente, ele vai me levar a uma ação. Então, para onde que eu estou querendo ir? Você entende a importância da escolha, a importância do caminho, a importância de onde você quer chegar? Então, por isso, nós precisamos alinhar aquilo que nós pensamos com o que nós somos e o que nós fazemos. Quando nós pensamos algo e fazemos outra coisa, nós estamos desarmonizados, nós estamos divididos. Então, o nosso cérebro, ele precisa compreender exatamente para onde você quer ir. Ele precisa compreender exatamente o que você quer. Então, quando você é específico, quando você sabe o que você está fazendo e para onde você quer chegar, então se torna tudo muito mais fácil para o teu cérebro te ajudar a encontrar aquilo que você espera. Só que quando você entra na dúvida, quando você entra no questionamento, quando você entra, naquela onda de que eu não sei exatamente o que eu quero, então o teu cérebro ele fica totalmente sem saber que direção ir. Então há um desgaste, uma energia na parte do teu cérebro e aí ele te paralisa. Você fica andando em círculos e não consegue chegar a lugar nenhum. Então é muito importante que você tenha esse entendimento do quanto você precisa alinhar o teu ser, o teu pensar e o teu fazer. Por quê? Porque você vai numa mesma sintonia, você vai harmonizando, o teu pensamento, o teu agir, o teu pensar e o teu fazer. Então, tudo ele vem através do teu pensamento. Aquilo que você pensa, você manifesta através da tua palavra. E aí, a tua palavra vai fazer com que você haja dentro daquilo que você está pensando e está falando. Então, nós temos o caminho positivo e o caminho negativo. Nós entendemos que muitas das vezes as pessoas elas vêm contra as nossas vidas até de uma forma como afronto, ou para nos perseguir, ou para nos perturbar, para nos tirar da paz. Mas eu quero que você entenda o seguinte, o problema não é a pessoa, o problema somos nós. Porque quando nós estamos harmonizados, alinhados dentro daquilo que nós queremos e entendemos ser certo, aquilo que a outra pessoa esteja fazendo contra a nossa vida não vai nos atingir. Ainda que por um certo momento você se sinta constrangida ou chateada, aborrecida, triste, você percebe que isso
é algo momentâneo, não é algo que vai te atingir de uma forma que venha te abater e te levar a uma possível depressão. Então é muito importante que você compreenda o quanto o fazer do outro não diz necessariamente aquilo que você precisa fazer. Você precisa compreender a importância de ser, estar e fazer. Quem você é? O que você faz? Aonde você quer chegar? Então isso precisa ter uma coerência, isso precisa ter uma harmonia. E por que eu coloquei a questão, né, da conexão? Porque nós precisamos estar em conexão conosco. Quem nós somos? Qual é a nossa identidade? Será que eu me aceito como eu sou? Então, o que eu quero trazer hoje para você é que você compreenda que tudo partiu de um princípio lá atrás, quando houve um encontro, né, do óvulo com o espermatozoide, foi formado o embrião e houve uma concepção. Então, houve a companhia de um pai e de uma mãe. E hoje, nós podemos até perceber que o nosso relacionamento com ambos pode até não ser muito bom, mas nós não podemos permitir que o nosso comportamento com eles venha nos paralisar. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós entendemos pela própria palavra de Deus, tá? Eu vou colocar aqui a Bíblia como uma bibliografia. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que nós precisamos honrar os nossos pais. Então, quando você honra os teus pais, você entende o quê? Que, independente de quem eles sejam, o que eles façam, você está fazendo a sua parte. Muitas das vezes nós somos marcados, traumatizados pelos nossos pais por conta de conhecimentos que eles tiveram lá atrás e eles acreditam que nós precisamos continuar com essa base, né? Continuar com esse comportamento, continuar com essa forma de pensar, essa forma de agir, e muitas das vezes eles não nos respeitam com aquilo que nós somos, entende? E aí nós continuamos esse ciclo vicioso, né, de desrespeitar ou não aceitar ou não acreditar naquilo que eles estão fazendo, e isso cria um conflito entre os nossos pais e nós. Então, quando nós precisamos honrar, significa o quê? Significa que eles fizeram a escolha deles. Entende? E você hoje está fazendo a sua escolha. Você tem o seu caminho. Você escolhe o seu caminho. Você não precisa estar atrelada nem aprisionada àquilo que o seu pai ou sua mãe viveram. O que muitas das vezes acontece? Acontece em inversões de valores. Ou seja, muitas das vezes nós não queremos que nossos pais sofram. Nós não queremos que eles passem por uma determinada situação e nós tentamos poupá-los. Nós tentamos protegê-los. E por nós fazermos isso, muitas vezes, nós tomamos o papel de autoridade e eles o papel de filhos. Entende? Então, acaba tendo uma inversão de valor sem que nós percebamos. Então, quando eles se aproveitam dessa situação, acreditando que nós somos aqueles que precisamos cuidar deles e eles são aqueles que precisam ser cuidados. Entende? Então, o que acontece? Você acaba traindo para você um fardo que não é teu. Mas por que um fardo? Porque eles acabam acreditando que você tem que ser aquilo que eles determinam. Tá entendendo? Então, você precisa se posicionar como filho. Você precisa respeitar, sim, mas não deixar de viver a sua vida porque há uma determinação de um pai ou de uma mãe, porque você tem que ser obediente a isso, obediente àquilo. Você, sendo maior de idade, sendo responsável de si mesmo, você tem o livre-arbítrio para fazer a sua escolha. O que você precisa fazer é se posicionar dentro daquilo que você é, né? Ou seja, quem eu sou, o que eu penso e o que eu quero fazer da minha vida. Então, se você está se submetendo a aceitar essa situação, entenda que você está se aprisionando.
Você está se aprisionando num vínculo, né, de trauma, de rancor, de ressentimento, né, de situações que aconteceram lá atrás e que você não consegue perdoar, você não consegue se desligar daquilo. Automaticamente você fica preso ao passado, porque qualquer circunstância, qualquer situação, você volta lá atrás e lembra de tudo aquilo que aconteceu. Você lembra de tudo aquilo que te machucou, tá? E eu não estou falando só de pais, eu estou falando basicamente de pais, porque os pais foram o local, a pessoa permissiva que nos deu a oportunidade de chegar ao mundo. Então, eles são a nossa prioridade. A prioridade de haver o quê? A honra, de haver o respeito. O que falta muitas das vezes nas pessoas é justamente isso. Infelizmente, houve muita perda de respeito, né? Então, se eu tenho o livre-arbítrio para fazer a minha escolha e não respeito a escolha que o outro está fazendo, eu estou permitindo que a minha escolha também seja desrespeitada. Entende? Então, é muito difícil, às vezes, a gente lidar com o outro, com a escolha que ele fez. Mas nós precisamos respeitar o caminho dele e continuar prosseguindo o nosso. Então, quando você acaba trazendo para você um fardo que não é teu, tudo fica mais difícil, tudo fica mais pesado e você não consegue compreender por que nada acontece na sua vida. Por que você não sai desse ciclo vicioso de repetição? Por que as coisas, sempre quando penso que eu vou chegar em algum lugar, eu retorno e começo a viver a mesma história? Entende? Porque você precisa sair desse estágio. Você precisa sair desse ciclo repetitivo, né, que te leva lá atrás ao passado. E como que você vai fazer isso? A primeira coisa que você precisa fazer é conseguir, né, discriminar o que tem feito mal a você. Qual é o tipo de situação, qual é a pessoa que de alguma forma ela te mexe contigo, ela mexe com o teu emocional, ela mexe com a tua estrutura, entende? Então você precisa ter essa consciência. Quem é a pessoa? O que você sente quando está perto dela? O que ela comove em você? Ela te traz medo, ela te traz insegurança, ela te traz imparcialidade. Então você precisa começar a trazer essa consciência para a sua vida. Você começa a perceber o que determinadas pessoas estão ou não fazendo em favor ou contra você. Tá entendendo? Porque quanto mais você se envolve nesse ciclo, mais pessoas desse ciclo você está atraindo para você. E aí isso faz com que você não consiga sair da mesmice. Isso faz com que você continue no mesmo ciclo. Faz com que você continue repetindo a mesma história, o mesmo dilema, a mesma situação. E isso desgasta, sabe? Porque dá a impressão que você nadou e morreu no meio do caminho. Não é verdade? Então é exatamente isso. Quando você começa a mudar o teu ciclo, quando você começa a mudar o teu ambiente, as pessoas com quem estão à sua volta, a forma como você lida com as situações, você começa a entender que o teu processo só cabe a você. Ele começa e ele termina em você. Ele não tem nada a ver com o que o outro está fazendo. O problema é que você precisa trabalhar isso em você. A gente acaba se envolvendo tanto com o que as pessoas fazem contra a nossa vida, que a gente acaba se encolhendo, né? A gente vai cada vez mais deixando de existir, deixando de ser aquilo que a gente é, porque a gente vai se renunciando. Talvez por tentar não nos desgastarmos, não nos aborrecermos, né? Quando você começa a aceitar muito aquilo que as pessoas estão fazendo, você está renunciando à tua existência. Você está deixando de ser quem você é para permitir que o outro seja mais por você. Então, existe também a questão da omissão. Muitas vezes nós estamos omissos àquilo que nós precisamos nos posicionar. Ou nós estamos permitindo que outras pessoas estejam terceirizando aquilo que nós precisamos fazer. Tá entendendo? Então existe uma série de situações que muitas vezes aos nossos olhos parecem detalhes,
parecem besteira, né? Mas no final fazem uma grande diferença. Então, quando você se omite, quando você acredita que aquilo ali não é nada e que você pode deixar para resolver para depois, você está permitindo que aquilo se torne uma bola de neve. E aí chega um determinado momento, você não tenha mais estrutura para resolver. Porque a terceira pessoa já tomou tanto conta da situação, entende? Que aí você não sabe o que fazer. Né? E aí você vai cada vez mais ficando distante daquilo que era o seu dever de se posicionar. Então, percebe que muitas vezes nós inconscientemente permitimos que outras pessoas entrem na nossa vida, decidem por nós, façam por nós aquilo que nós deveríamos fazer. O que é o que nós deveríamos fazer? Fazer as nossas escolhas. Que caminho eu quero seguir? Quem eu quero escolher para a minha vida? O que eu desejo para a minha vida realmente? Então você precisa se posicionar. Você precisa saber exatamente aquilo que você quer e verificar se aquelas pessoas que estão ao seu redor fazem parte do seu projeto, fazem parte do seu vínculo, né? Porque muitas vezes nós estamos em torno de pessoas que são negativas, pessoas que não acreditam em nós, pessoas que só querem nos ver, né, na dependência deles, pessoas que desacreditam da nossa capacidade, da nossa potencialidade. Muitas vezes nós estamos esperando que aquela pessoa que esteja mais próximo de nós seja aquela pessoa que segure na nossa mão e diga, vamos lá, né, tô junto contigo. E é justamente essa pessoa quem cria mais problemas para nós conseguirmos avançar. Entende? Então, quando nós não sabemos lidar com essas coisas, nós estamos permitindo que as outras pessoas se posicionem no nosso lugar. E é essa falta de posicionamento que vai deixando que nós venhamos nos omitir, né, das nossas escolhas, do nosso posicionamento, daquilo que exatamente nós queremos para a nossa vida. Então, esse é o momento de você começar a alinhar, né, aquilo que você quer com aquilo que você pensa e aquilo que você faz. Quando você pensa uma coisa e faz outra, você está dividido. E aonde há divisão, não há consenso. Tá entendendo? Por que eu falei dos pais? Porque, veja bem, se não houvesse a união do espermatozoide com o óvulo, não haveria embrião. Então, houve uma parceria, houve uma unidade, né? Os dois estavam no mesmo propósito, os dois estavam na mesma linguagem, os dois estavam na mesma comunhão, ou seja, um estava vindo em encontro do outro para conseguir a mesma coisa. Então, isso é fundamental. Aquele que está ao seu lado precisa estar nessa sintonia. Independente de onde você esteja, ou dentro da sua casa, ou dentro do seu trabalho, ou dentro da sua empresa, no projeto que você esteja fazendo, verifique quem é aquele que realmente está ou não está contigo. Quem é aquele realmente que você pode contar ou não pode contar? Aquele que está entendendo a sua linguagem ou aquele que está se colocando, se posicionando no seu caminho como pedra de tropeço? Tá entendendo? Então, é necessário que haja essa sintonia, haja essa harmonia, né? Você está sabendo conscientemente daquilo que você quer, o que você pensa, o que você fala e o que você faz. Então, você precisa ter essa consciência, essa harmonia. Não adianta eu pensar uma coisa, eu sou positivo. Aí, quando chega na hora da circunstância difícil, eu acho que não vai dar certo. Eu acho que eu não vou conseguir. Não vai acontecer. Entende como você se divide? Então você precisa se harmonizar, você precisa de um equilíbrio, você precisa estar dentro da mesma sintonia para você ter coerência naquilo que você está fazendo e naquilo que você está querendo. E muitas das vezes, aquele que está à nossa volta é justamente aquele que está impedindo que isso aconteça. Né? Então eu quero te dizer o seguinte, não é o que o outro é, o que o outro faz ou ele deixa de fazer que vai justificar o seu comportamento. É quem você é, o que você quer e aonde você quer chegar. Tá entendendo? Então isso é muito importante. E quando eu coloco a posição dos pais, é porque quando você honra os seus pais, você tem benefícios na tua vida.
né? A própria palavra de Deus diz que há o quê? Que há honra, que há dias, né, longos dias de vida, que há benevolência sobre a nossa vida. Agora, quando isso não acontece, a nossa vida se paralisa. Nada acontece na nossa vida, entende? Então, nós precisamos compreender a importância que existe de você olhar para os seus pais e entender. Eles fizeram o caminho deles, eles estão fazendo o caminho deles. Eles fizeram a escolha deles. Agora é o meu momento de fazer a minha escolha. Então, simplesmente respeite. Simplesmente permita que eles prossigam o caminho deles, né? Fazendo aquilo que eles acreditam ser a verdade deles. Você tem a sua postura, o seu posicionamento, a sua verdade. E é a sua verdade que precisa prevalecer. Porque quando você deixa a sua verdade morrer, você deixa de existir. Então, quando você deixa que os outros prevaleçam sobre você, você deixa de existir. Chega um determinado momento que você não entende mais quem é você. Sabe? Você entra nesse ciclo. Eu andei e não cheguei a lugar nenhum. Por quê? Porque você não sabe para onde está indo. E muito menos para onde quer chegar. Essa é o problema. Essa é a situação que muitas das vezes nós não conseguimos compreender o porquê nós nos esforçamos tanto, fazemos tantas coisas e não temos resultado. Então eu quero colocar para você a importância desse alinhamento, né? O que é esse alinhamento? Você é composto de quê? Corpo, alma e espírito. Você é composto dessas três, né? Essas três partes. Será que eles estão em sintonia? Será que eles estão falando a mesma linguagem? Será que eles estão seguindo o mesmo caminho? Tá entendendo? Então essa é a finalidade dessa transmissão. Mostrar para você que você precisa estar em unidade. Você precisa estar num caminho único, porque você é único. Só que existem barreiras, existem dificuldades. Por quê? Porque você recebeu aprendizagens, instruções, né? Que muitas das vezes você foi obrigado a aceitar, mesmo sem acreditar, mesmo sem você querer. Só que hoje você precisa entender exatamente aquilo que você quer. Será que eu quero continuar com essa linha de pensamento? Será que é isso que está me fazendo bem? Será que é por esse caminho que eu preciso prosseguir? É essa a minha essência? É esse o meu pensamento? É aquilo que me traz paz? Se isso não te traz paz, é porque não é, sabe? Então, o que você tem que traz paz para a sua vida, você está no caminho certo. Agora, se não te traz paz, é porque é necessário haver uma mudança. É necessário haver um posicionamento da sua parte. É necessário que você faça algo para você ver um resultado. Porque quando você faz algo que não tem resultado, é sinal de que você precisa fazer algo diferente. Tá entendendo? E aí nós vamos entrar na criação de novos hábitos, que é justamente através de novos hábitos que você vai mostrar para o teu cérebro que o teu caminho está diferenciado. Sabe? Porque muitas vezes nós achamos que o nosso maior problema está no nosso corpo. Ai, eu luto tanto para não fazer aquilo e quando acaba eu estou lá fazendo. Mas não é o teu corpo, é o teu cérebro. Porque quem comanda o teu corpo é o teu cérebro, é a tua mente. Então aquilo que você está enviando para a tua mente é o que o teu cérebro está enviando para o teu corpo. Então é isso que nós não entendemos, é essa linguagem que nós não percebemos. E nós lutamos com a nossa força, né, sem saber o que fazer exatamente para combater essa situação. Só que o nosso cérebro, ele é preguiçoso e ele faz de tudo para ele não gastar energia. E quando você quer mudar, né, o teu ritmo de vida, ele faz de tudo para te convencer de que não é melhor para você. Porque ele já acredita que o que você está vivendo é o que está bom para você. Entende? Então você precisa tomar conhecimento de como driblar o teu cérebro para você conseguir caminhar numa nova direção. E é exatamente isso que eu tenho aprendido.
sabe? Talvez você esteja passando por algum processo difícil, que esteja se sentindo aprisionado, emocionalmente abalada, né? Mas foi exatamente esse caminho que eu consegui encontrar para poder tratar o meu lado emocional, o meu lado afetivo, né? A minha comunicação, a conexão com as outras pessoas, aqueles que podem, aqueles que não podem. Nós temos que começar a fazer seletividade, infelizmente, mas é necessário, porque muitas pessoas, né, acabam querendo nos esvaziar dos nossos próprios sentimentos, fazem-nos acreditar de que aquilo que nós queremos não é verdade, não é certo, não é correto, entende? E isso vai trazendo um peso para a nossa vida, porque a gente acaba aceitando, mas não é exatamente aquilo que eu quero, entendeu? E aí você deixa de ser autêntica, você deixa de ser espontânea, porque você está vivendo aquilo que o outro quer e não o que você quer. Então é exatamente isso que eu venho trazer, a necessidade de você alinhar corpo, alma e espírito, você ter uma mesma base, um mesmo direcionamento, né? Um caminho único para que você consiga alcançar resultado, consiga ver respostas, porque de que adianta nós estarmos, né, vivendo nossa vida de uma forma, às vezes, tão difícil e não conseguirmos resultado? De que adianta você se esforçar tanto, correr tanto atrás e você não conseguir entender o que está dando errado? Aonde que você está falhando? É isso aí. Às vezes um detalhe tão imperceptível permite que a gente continue no mesmo ciclo, permite que a gente continue cometendo as mesmas falhas, continue cometendo os mesmos erros, permite que a gente continue, né, seguindo um caminho tortuoso, um caminho que não traz paz, que não traz leveza para a nossa vida. E é interessante porque muita gente acha, né, que tudo isso está ligado até mesmo à parte financeira, mas ela está muito mais envolvida ao nosso próprio eu, aquilo que foi resgatado daqueles que vieram antes de nós. Nós fomos instruídos, nós recebemos instruções, muitas das vezes distorcidas, enganosas, né? E nós deixamos de viver essa verdade que nós acreditamos ser verdade, porque nós estamos vivendo a verdade do outro. Entende? Então nós precisamos aprender realmente o que é, o que não é, o que é eu, aonde eu entro nessa situação, aonde eu concordo com essa situação. Tá entendendo? Porque o relacionamento é isso, é você ter harmonia com o outro, independente de quem seja, se é um parceiro, se é um relacionamento pessoal com você mesmo, ou um relacionamento no seu trabalho, porque a gente sempre se depara com pessoas difíceis, né? Pessoas que têm dificuldades de se relacionar consigo mesmo. E quando ela tem essa dificuldade de se relacionar com ela mesma, ela acaba transferindo isso para outra pessoa que está próxima dela. Entendeu? Então é exatamente isso. Tudo vem de instruções que foram recebidas de outras pessoas que não tiveram tantas instruções como nós, ou não tiveram evolução como nós temos hoje. E aí nós vivemos num ciclo passado e não um ciclo presente. Nós precisamos acompanhar a evolução, acompanhar o nosso raciocínio, aquilo que nós acreditamos ser verdade, porque nós evoluímos, e quando nós evoluímos, nós mudamos de fase. Quando nós crescemos, nós começamos a compreender as coisas de uma forma diferenciada. Nós começamos a enxergar as coisas por um novo ângulo, com um novo olhar. E aí aquele que está à nossa volta já não consegue entender a nossa linguagem. Está entendendo? De repente você esteja vivendo isso. Aquela pessoa que está do seu lado não consegue mais te entender, porque você avançou e a pessoa ficou paralisada. Ou a pessoa avançou e você estagnou. Porque se você estiver muito preso ao passado, é exatamente isso que o passado faz com a gente. Nos paralisa, nos impede de avançar, nos impede de viver o hoje. E é isso, tá? Eu queria deixar isso para vocês. Queria que vocês conseguissem compreender que aquilo que está no nosso inconsciente nos impede
de tomar consciência do que nós podemos ainda viver. Então, essa consciência precisa chegar até nós. A consciência daquilo que nós somos capazes de ser, de fazer e de levar para outras pessoas. Então, que você não fique paralisado, que você não fique desacreditado, que você não siga, né, as instruções daqueles que não querem te ver vencer. Porque eu creio no potencial de cada um. Eu creio que cada um tem uma habilidade específica. E eu creio no trabalho em equipe. Eu creio que quando você está unido a uma pessoa que fala a mesma linguagem que você consegue alcançar algo tremendo, sabe? Então, o trabalho em equipe, ele é muito fundamental. Só que é necessário saber como agir, como trabalhar em equipe, como lidar com essas pessoas difíceis, como resolver determinadas situações que o outro está sempre impedindo, que o outro está sempre se posicionando ao contrário. Então, essa é a finalidade dessa transmissão. Mostrar para você que não é o fim. Mostrar para você que ainda há solução. Mas que você precisa se posicionar. Você precisa saber quem realmente você é e o que você quer para a sua vida. Não para você deixar as pessoas de lado, nem para você terminar uma relação, mas para você começar a descobrir como você se posicionar diante dessa situação. Como você chegar a um determinado momento e se definir. Isso daqui não compete a mim. Isso daqui não concordo, mas eu respeito, mas não vou fazer parte. Tá entendendo? Então existe uma grande diferença. Nós precisamos verificar com quem você está fazendo aliança, quem está te acompanhando. Será que essa pessoa que está do seu lado, seja uma colega, uma amiga, no ambiente de trabalho, ou seja onde for, ela está realmente querendo te fazer, né, evoluir, ou ela está puxando você para trás para você se sentir cada vez mais fracassada? Tá entendendo? Então, são essas coisas que nós queremos trabalhar, são essas coisas que nós queremos alinhar, né? Porque corpo, alma e espírito precisam estar falando a mesma linguagem, precisam estar buscando, né, um resultado, ter uma finalidade, um propósito de vida. Para você ter esse propósito, você precisa estar em equilíbrio, em harmonia, em unidade, ok? Então, essa é a finalidade dessa live hoje e nós teremos mais lives daqui para frente, né, para estarmos alinhando justamente esses pensamentos para que você possa ter um comportamento mais direcionado, mais específico dentro daquilo que você quer, ok? Então é isso. Eu deixo um abraço para vocês, agradeço a oportunidade de estar, né, nesse momento tendo esse contato com vocês. Amo muito, né, porque de uma forma ou de outra eu sempre fui muito atacada emocionalmente e eu sei exatamente o que é viver isso. Então, a gente, quando passa por esse princípio de ataque emocional, a gente se desestrutura muito e com muita facilidade. Então, nós precisamos nos fortalecer, principalmente emocionalmente, para lidar tanto com as pessoas como com as circunstâncias que vão vir ou já estão vindo. Ok? Então, um beijo grande para vocês. Fica comigo. Vou estar trazendo mais novidades para vocês, ok? Um grande abraço, obrigada por tudo. Tchau, tchau.